Glória a Deus, aleluia. Vamos entrando aí, irmãos. Vamos compartilhando essa live. Hoje nós vamos falar sobre lei moral e lei cerimonial, parte 1. Glória a Deus. A paz seja convosco, todo mundo que está conectando aí. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje nós temos um estudo maravilhoso. Vamos esperar o pessoal chegar. Vai compartilhando essa live aí em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre lei moral e lei cerimonial. Uma das bases bíblicas, teológicas da nossa fé, né, irmãos? Glória a Deus. Só Jesus Cristo pode mudar nosso viver. Aleluia. Maravilha, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí, em nome de Jesus. Já pode mandar os seus comentários, né? Começar a escrever aí os seus comentários, né? Graças a Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós estamos chegando aí, né? Para a honra e para a glória de Deus, para estudar mais um tema da lição bíblica, Monte das Oliveiras, e esse tema maravilhoso aí sobre lei moral e lei cerimonial. Como que os cristãos, eles debatem, eles se relacionam com esse tema hoje, né? Sobre a lei moral e lei cerimonial. Muitos cristãos têm algumas divergências quanto a esse tema, e hoje nós vamos estudar ele aí para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus, amém? Será que Jesus aboliu aí os 10 mandamentos? Será que os 10 mandamentos já não servem mais para nada? Será que mudou nossa forma de conduta, a nossa forma de viver, né? Através da palavra de Deus? É isso que nós vamos estudar hoje. Será que os 10 mandamentos já não servem mais, já não é base mais para o nosso caráter, para a nossa moral, para o nosso jeito de viver? Será que os 10 mandamentos já não faz mais sentido para os nossos dias de hoje? Nós vamos estudar aí, existem algumas escolas de pensamento que vai se deitar aí nesse tema, né? E uma das primeiras escolas, e o que eles acreditam, né? Eles são denominados legalistas, né? O legalismo, que é a lei, ela ainda serve para o dia de hoje, né? Então, a lei ainda serve para o dia de hoje. E aí eles falam que essa lei, ela, além de servir para o dia de hoje, essa lei é pré-requisito para a salvação. E só a fé e a graça vai ajudar aí a vencer, a guardar essa lei certinha. Existe uma outra escola de pensamento, que é o neonomismo, né, que eles vão falar que a lei ainda no tempo da graça, né? Então, a lei, ela ainda continua até hoje. Então, é uma outra escola de pensamento, né, teológico, que vai falar que a lei, ela ainda continua. E tem o antinomismo, né? O antinomismo vai falar que a lei não continua mais, que já não existe mais lei para o Novo Testamento, para os nossos dias. Que essa lei aí, ela já não serve mais, a gente não precisa estar debaixo de lei, a gente não precisa obedecer. Então, ela é um pouco anarquista, né? Muitos vão dizer que é anarquista, né? Que não precisa mais nada, não precisa mais guardar a lei, não precisa mais nada, né? E existem algumas pessoas que vão dividir a lei em 2 ou 3, né? Que vão dividir esta lei, né? Em lei moral e lei cerimonial.
Então, existe alguns que vão dividir essa lei em lei moral e lei cerimonial, ou lei moral, lei cerimonial e leis civis, né? Daquele tempo lá, existiam algumas leis civis para reger aí a conduta de cada cidadão daquela época, né? Então, aí, quem pensa assim, vai defender que a lei cerimonial e a lei civil, elas foram anuladas no Novo Testamento. Só que a lei moral, ela foi confirmada no Novo Testamento. Então, é essa linha de pensamento que eu também acredito, que eu também apoio, né? A lei cerimonial e a lei civil, elas foram anuladas no Novo Testamento, quando Jesus Cristo ele vem, né, à Terra, e a lei moral, ela foi confirmada por Jesus lá no Novo Testamento, né? Só que esse pensamento, para alguns cristãos, é algo difícil de ser absorvido. Por quê? Porque a lei moral existe os 10 mandamentos lá, né? E esses 10 mandamentos, existe um mandamento, que é o quarto, que vai falar, lembra-te do dia de sábado para santificar. E muitos cristãos não vão querer lembrar do dia de sábado para santificar, né? Eles vão tentar algumas coisas para tirar o dia de sábado e deixar aí só a lei ali, né? Então, o que acontece, né? Algumas denominações, elas querem trocar o dia de sábado para o dia de domingo. Então, o que elas fazem, né? Elas vão arrumar algum argumento, né? Ela vai falar assim, Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então nós devemos guardar o domingo. Os apóstolos cultuavam no domingo, se reuniam no domingo para fazer o culto, então nós devemos guardar o domingo. Então eles querem fazer uma troca aí, né, de sábado para domingo, mas são pontos culturais, não tem base bíblica para essa mudança, né? E tem alguns que vai falar que essa lei moral, essa lei que foi confirmada por Jesus no Novo Testamento, essa lei aí moral, ela foi simplesmente resumida em Mateus, né? Em 2 mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, olha aí, né? Então, será que foi realmente feito aí um resumo da lei, né? Será que foi feito mesmo aí um resumo da lei e a gente não precisa mais guardar a lei moral, né? Essa lei não foi confirmada no Novo Testamento, e é isso que nós vamos aprender hoje, né? Então, são argumentos aí, muitas vezes são argumentos aí que não tem base teológica, não tem base bíblica, né? Para essas mudanças de sábado para domingo, ou que foi um resumo, né? Então, nós não encontramos essa base teológica, essa base bíblica na palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estudar sobre lei moral, lei cerimonial ou até mesmo lei civil, né? Nós vamos debruçar aí sobre esse tema. Eu quero já agradecer a todos vocês que estão junto conosco. Manda aí o seu pai seja convosco, seu pai seja contigo, né? Quero saber se você está junto comigo aí. Nós vamos levar essa escola bíblica de forma online até 10 e meia, né? Então nós vamos passar por alguns temas, algumas coisas importantes que nós, como cristãos, devemos saber, devemos entender, né? O que a palavra de Deus ela quer nos dar no dia de hoje, amém? Então eu quero compartilhar aqui alguns slides com vocês, né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. E aí a gente já a nossa apresentação. Né? Lei moral, lei cerimonial. O que é isso, né? O que é a lei moral, a lei cerimonial? Eu não sei se os irmãos estão vendo aí, né? Então aí tá. Lei moral e lei cerimonial. Data do estudo, dia 30 de janeiro de 2021. Calendário judaico, dia 17 de Shevat de 5.781. Né? Por que isso, né, irmãos? Porque o calendário judaico, ele não tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, ele vai levando, o calendário judaico, ele vai levando desde o princípio até os dias de hoje. Então, por isso que tá aí o ano de 5.781, tá bom? Vamos lá?
nós queremos aqui, então, passar para os irmãos. Nós temos uma pergunta aqui. Ao falar sobre o ministério de João e o Evangelho, o que Jesus declarou sobre a lei e sobre qual lei ele está falando? Seria sobre os 10 mandamentos ou sobre os sacrifícios? Então, nós vamos entender hoje sobre Lucas, capítulo 16, verso 16. Eu coloquei na tela para ficar mais fácil para a gente, e eu vou ler. Olha só como muitos cristãos, eles acabam se enganando aí com esse versículo, né? O versículo diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas, capítulo 16, verso 16. Então, o que dá para entender nesse versículo, né? A lei e os profetas, então quer dizer, a lei, aí a lei a gente coloca num bolo só, a gente não divide lei moral, lei cerimonial e lei civis, né? A gente coloca a lei num bolo só, e aí nós colocamos os profetas, né? E aí fala assim, ó, duraram até João. Então, será que a lei durou até João? Será que a profecia, ela durou até João? Será que não existe profecia hoje, né? Então, como que nós vamos entender esse versículo, né, irmãos? Então, nós vamos conseguir entender esse versículo pelo o livro de Mateus, capítulo 11, verso 13, que vai falar também a mesma coisa de Lucas, porém vai falar com outras palavras. Então, eu queria passar aqui para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, para a gente entender esse versículo, né? De Lucas, capítulo 16, verso 16. Em Mateus, ele vai falar assim, ó: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então já muda de cenário, né? Então, na verdade, não durou até João, profetizou até João, né? Então, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Então, já em Lucas fala que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem que emprega força para entrar nele. Então, um estudo simples de teologia, a gente vai entender que a gente precisa comparar versículos, né? Então, por exemplo, o Evangelho, ele é escrito em 4 livros, né? Então, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se a palavra ela tem que se comunicar, não pode ter contradição, não é verdade? Então, para a gente entender por que colocaram esse duraram aqui, né? Se você pegar a sua Bíblia, e se a sua Bíblia for uma versão Almeida, ela vai colocar esse duraram de letras itálicas. O que isso quer dizer? Toda vez que na sua Bíblia tiver letras itálicas, é um acrescento ao original. Então, não é, na verdade, uma palavra original, é um acréscimo, né? Então, essa palavra duraram, de Lucas 16, 16, eles colocaram para ter contexto, né? Mas por que o tradutor ele colocou duraram, em vez de ter colocado profetizaram, né? Por quê? Porque a gente não sabe, né? Só sei que eles colocaram isso. Então, aí atrapalha nosso entendimento, né? Por quê? Porque dá a entender que a lei durou até João. Só que, na verdade, a lei e os profetas, eles profetizaram até João. Por quê? Porque Jesus Cristo vem, né? Então, Jesus Cristo, ele veio. Então, essas profecias, essas leis, né? Que aí nós vamos ter que dividir aí entre lei moral e lei cerimonial, elas profetizaram até João. Por quê? Porque Jesus veio, né? Então, como que eu vou profetizar o reino de Deus vindo ao mundo se Jesus já estava aqui, né? Então, eles profetizaram Jesus até João, por quê? Porque Jesus Cristo veio ali, né? João, ele foi o percussor aí, né? E aí Jesus Cristo, ele veio e fez aí. Só que nós temos aqui uma versão da Bíblia, que é a nova versão internacional, a NVI. Algum dos irmãos pode até ter em casa essa versão. E nessa versão, Lucas 16, verso 16, vai dizer assim, ó: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam
forçar sua entrada nele. Então, olha aí, né? Essa versão, ela já diz profetizar, profetizaram, bom, né? Profetizaram, que é a tradução mais correta, a gente olhando para Mateus 11:13, tá? Então, a nossa pergunta aí, a gente já consegue responder ela, né? Ao falar sobre o ministério de João e o evangelho, o que Jesus declara sobre a lei, né? E sobre qual lei eles estavam falando, né? Seria sobre os 10 mandamentos ou sobre a lei do sacrifício? Então a gente consegue ver que não era sobre os 10 mandamentos, era sobre a lei do sacrifício. Nós vamos passar aqui, nós temos uma segunda pergunta. Você, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar a sua mensagem, né? Coloca aí uma pergunta, nós vamos tentar responder essa pergunta aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a todos vocês aí que já estão participando com a gente, né? Nosso irmão Cirso tá aí, ó, glória a Deus. Nosso irmão Mel Leal, que sempre tá acompanhando a gente, né? Pai seja contigo, amém. Nossa irmã Vilma tá aí também junto com a gente, né? Manda sua mensagem, tenta interagir com a gente, vai ser algo maravilhoso esse estudo de hoje, né? Então vamos para a segunda pergunta, que diz assim: em que consiste a parte moral da lei entregue no Monte Sinai? Então, em que consiste a parte moral da lei, né, entregue no Monte Sinai para Moisés? Então nós vamos aqui em Deuteronômio 4, verso 12, que vai dizer assim, ó: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então, o Senhor, ele fala, né, com Moisés, através do fogo ali, né, não foi visto, né, mas a palavra foi ouvida, né, então, Deus, ele fala com Moisés, né, e aí o verso 13 vai dizer assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, olha aí, quem escreveu em tábuas de pedra, né, os 10 mandamentos e o ordenou a cumprir foi o próprio Deus, né? Então tá aqui em Deuteronômio 4:13. Né? E nós vamos ler também em Êxodo, capítulo 24, verso 12, que vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés, olha só, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então, olha aí, Deus, ele fala para Moisés subir ao Monte Sinai, que vai dar para ele as tábuas de pedra, que é a lei, né? Os mandamentos que tenho escrito, quer dizer, que Deus escreveu, né? Para ensinar. Olha só que maravilha. Então, irmãos, a gente começa a entender aqui que existe uma lei moral escrita pelo dedo de Deus, né? Nós vamos ver isso aqui em Êxodo, capítulo 34, versículo 27 e 28, que algumas pessoas não entendem esse versículo, né? Esses versículos. Tem algumas pessoas que não entendem, né? Vai falar que esses versículos dá a entender que quem escreveu a segunda vez nas tábuas de pedra foi o próprio Moisés, né? Então, acaba menosprezando aí a importância dos 10 mandamentos. Mas a gente precisa entender um pouco, quando a gente lê o contexto, para entender esses dois versículos. Êxodo 34, verso 27 e 28. Olha só o que o verso 27 vai falar. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Ponto. Então, quando nós
lemos aqui 34, 27, nós temos uma instrução aqui do Senhor a Moisés, né? Ó. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Que palavras que Moisés deveria escrever? Do verso 10 até o verso 26, então, Êxodo 34, do verso 10 ao verso 26, vai falar o que Moisés deveria escrever, que é o pacto que ele estava fazendo com o povo, né? Então, escreve essas palavras, do verso 10 ao verso 26. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês. Porque conforme o teor destas palavras, tenho feito uma aliança, ou um pacto, contigo e com Israel. Tá? E aí no verso 28, que não dá para entender muito bem quem que está escrevendo nas tábuas dos 10 mandamentos, que vai falar assim, ó: e estive ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. E escreveu nas tábuas a palavra da aliança. Quem escreveu? Né? Será que foi Deus? Será que foi Moisés? Quem escreveu? Os 10 mandamentos. Então, ele escreveu nas tábuas da palavra, nas tábuas, as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, aqui muitos ficam em dúvida. Mas quem escreveu? Será que foi Moisés? Parece que foi Moisés. Só que, assim, a gente temos que entender que nós temos que pegar as escrituras como um todo, né? Para que, se a gente não consegue entender muito bem um versículo, a gente vai para outros versículos que vão nos dar clareza do que aquela mensagem pode estar nos dando, né? Então, quando a gente vai para Êxodo 31, verso 18, né? Êxodo 31, verso 18, vai falar assim, ó: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, a gente não pode menosprezar esse versículo, né, irmãos? Esse versículo aqui, ele vai afirmar que as tábuas de pedra, né, as tábuas aí do testemunho, elas foram escritas pelo dedo de Deus, né? Então, com esse versículo, a gente já consegue entender que essas tábuas aqui, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Mas ainda tem mais versículos que confirmam isso, né? Êxodo capítulo 32, verso 16, vai falar assim, ó: e aquelas tábuas eram obra de Deus. Olha só. As tábuas eram obras de Deus, né? Quando você faz uma obra, tem um autor, né? E o autor escreve ali, né, a obra, né? E a obra era de Deus. Também a escrita era a mesma escrita de Deus. Olha só. A escrita era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Olha só que maravilha, né? Então a gente reforça a tese de que quem escreveu nas tábuas de pedra foi o próprio Deus, o autor, né? Era a obra dele e a escrita era de Deus. E tem mais ainda, né? Nós vemos aqui em Êxodo 34, verso 1, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Então o Senhor está dizendo a Moisés, né? Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, tá? Então já é a segunda vez. E eu escreverei nas tábuas. Olha só. Então, disse o Senhor. Então o Senhor está dizendo, e ele fala assim, olha, lavra 2 tábuas de pedra novamente, como as primeiras, e eu vos escreverei nas tábuas as mensagens das palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes, né? Então, o que aconteceu? Moisés, ele pega lá as tábuas de pedra, as primeiras, e aí ele desce do Monte Sinai e vai apresentar ao povo. Quando ele vai apresentar ao povo, o povo está adorando um bezerro de ouro lá, né? E aí Moisés, ele fica muito chateado e ele acaba jogando as tábuas no chão e quebrando-as, né? De tanta fúria, né? Que o povo não conseguiu esperar ali as leis de Deus, né? E aí o Senhor, ele diz a Moisés para que Moisés pegue novas tábuas que ele escreveria lá as palavras do concerto, né? Os 10 mandamentos. Então,
os irmãos terem uma ideia aí, né? Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Vai dizer assim: qual é a finalidade desta lei moral, né, dessa lei escrita pelo dedo de Deus? Qual é a finalidade dela? Para que ela foi instituída? Né? Para que ela foi instituída? Então, nós vamos ter ali Romanos 7:7. Então, se você estiver acompanhando a gente, tiver alguma dúvida, pode mandar aí, né, a sua dúvida. Nós vamos estar aqui para responder a sua dúvida, amém? Então, nós vamos aqui em Romanos 7:7, que vai falar assim, ó: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, qual foi a finalidade da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos? A finalidade, irmãos, foi mostrar o pecado, né? Foi ensinar, né? Nós passamos por um versículo aqui que falou assim: olha, eu vou escrever essas leis para ensinar vocês. Então, o propósito, a lei foi instituída para nos ensinar o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. E pode ter certeza, essa lei, ela dura até hoje. Se você olhar aí nos fóruns jurídicos do país afora, até de outros países, ele vai condenar ali o roubo, ele vai condenar ali o assassinato, ele vai condenar ali várias coisas que estão nos 10 mandamentos. Por quê? Porque foi preceito, é caráter de Deus, né? É algo que nós temos que cumprir, é algo bom para nossas vidas, né? Então, qual foi a finalidade da lei? Foi nos ensinar o que é pecado e o que não é pecado, o que é certo e o que não é certo. Olha aqui, em Romanos vai falar assim, ó: eu não conheceria o que era concupiscência se não tivesse dizendo aí, ó, não cobiçarás. Né? Então, se eu não sei o que é cobiçar, então eu vou fazer o que eu quero fazer, né? E aí a gente acaba entrando no antinomismo, né? Esse pensamento antinomista, que eu posso fazer qualquer coisa, que nada vai me condenar, eu estou na graça, né? Então, sou anarquista mesmo, eu faço o que eu quero, né? Ninguém manda em mim, né? Nenhuma lei manda em mim, eu não preciso de lei, eu faço o que eu bem entendo, né? Então, a gente vira um antinomista, né? Não é isso que nós queremos viver a graça de Deus. E para vivermos a graça de Deus, nós temos que conhecer essa finalidade da lei moral. E a finalidade da lei moral é instituir o que é certo e o que é errado. E aí nós temos Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, que vai dizer assim, ó: de tudo o que temos ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, por que Eclesiastes, o pensador da Bíblia, né? Ele vai dizer assim, ó: eu vi tudo já nessa vida, né? Eu já vi tudo, eu já trabalhei, eu já estudei, eu já busquei muita coisa. E qual que é o meu resumo? O meu resumo de tudo isso é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Porque esse é o dever de todo o homem, né? E aí nós chegamos ao verso 14, que vai dizer assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, eu quero ler aqui na nossa revista o comentário desta